Temos o privilégio de conversar hoje com a Roseli Bassi, uma empreendedora, fundadora do Instituto História Viva há 10 anos atrás, uma profissional que veio de São Paulo, fez uma reviravolta na sua vida e criou um instituto e vai nos falar um pouco sobre o instituto, mas queríamos ouvir um pouco sobre a sua história pessoal também de vida. Eu nasci na cidade de São Paulo. Tive uma infância muito dinâmica, cheia de brincadeiras, como as crianças antigamente gostavam muito de brincar com a natureza, na rua com meus amigos. E além de brincar, eu gostava muito de ouvir histórias. História dos meus pais, histórias da infância dos meus pais. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre as histórias de vida. E isso tudo a gente transformava muitas vezes até em peças de teatro, aquelas noites que acabava a energia elétrica, iam as crianças para a rua, as mães colocavam as cadeiras na calçada. Nós fazíamos encenações cênicas também dessas histórias. Eu sempre me encantei muito por isso, né? A vida para mim sempre foi muito encantada, encantadora. E uma das questões que sempre povoaram meus pensamentos é em cima daquela frase, né? Por que não? Então tudo para mim tinha que ter uma justificativa de não ser. Eu acredito muito que tudo é possível. Então, diante de qualquer questionamento, e isso acredito que permeia até hoje minha vida, eu pergunto por que não? A princípio, eu sonhava em ser médica, eu sonhava com a área da medicina, até para trabalhar futuramente como algum missionário em outros países de maior necessidade, como a África, ou então mesmo no Nordeste do Brasil. Eu tinha esse sonho. E conforme foi passando o tempo, eu vi que era inviável para mim economicamente, porque eu tinha que ajudar o sustento da família, eu tinha todas aquelas perguntas, puxa, como é que eu farei para custear os livros de medicina? E acabei optando pela área da administração de empresas, porque eu comecei minha carreira com 14 anos, em pouco tempo eu já estava trabalhando num banco, e eu percebi que eu tinha uma projeção muito grande dentro do banco. Eu percebia que eu tinha muitas promoções seguidas e vinham, me aconselhavam, falavam, puxa vida, continue, siga essa carreira de administradora de empresas. Eu fiz administração de empresa no Mackenzie, depois fiz pós em comércio exterior e comecei a migrar nessa área como executiva de grandes empresas, trabalhei em grandes grupos. Mas eu sentia realmente uma estabilidade ao mesmo tempo que a minha vida estável, né? Estava estável, totalmente estável. Eu sentia que essa estabilidade me incomodava um pouco. De alguma maneira, os sonhos de contar histórias de infância estavam te pedindo para buscar outra coisa? Como foi esse questionamento? Eu acredito que foi bem por aí, Hamilton. Eu lembro que um dia eu estava assistindo o filme O Amor é Contagioso, né? Patty Adams, O Amor é Contagioso. E aquilo me trouxe uma emoção muito forte, porque me remeteu justamente àquele verdadeiro dom que eu tinha. A medicina, a contação de história, o aspecto lúdico. E nessa idade, né, onde eu já tinha mais ou menos meus 35 anos, tinha 3 filhos biológicos, uma filha adotiva, eu já tinha conseguido até realizar esse sonho de ter uma criança adotiva, né, sendo tratada como filho, crescendo com meus filhos também, com minha filha, que é até hoje. Eu tinha esse sonho, ainda ficava, né, latente. Eu pensava, puxa vida, parece que olhando a minha vida está tranquila, mas ainda sinto uma angústia. E vendo aquele filme, eu senti um chamado. Naquele momento eu senti que era hora de fazer alguma mudança, de buscar algo que realmente me trouxesse a oportunidade de me dedicar a esse sonho. Na cidade de São Paulo, com aquela vida intensa, onde a gente perde 2 horas num trânsito, eu sentia que meu tempo era consumido muito mais nesses deslocamentos, nessa vida dinâmica, e eu precisava de um pouco de tranquilidade para ter um tempo para me dedicar e começar a sonhar algum trabalho voltado para essa área. E como surgiu a ideia do Instituto? Olha, eu confesso que a princípio eu não tinha intenção de fundar uma organização. A princípio a minha intenção era voltar para o mercado corporativo, né, me mudando para uma cidade mais tranquila em termos de deslocamento, de trânsito. Optamos por Curitiba, né, eu e minha família nos reunimos com os adolescentes, me reuni com meus adolescentes e perguntei para eles que cidade que eles acreditavam que seria possível. Eu tinha proposta de trabalho para ir para Araraquara, mas para essa região de Ribeirão. Fui mostrar a cidade para eles, eles não gostaram. Eu tinha proposta de trabalho. Curitiba, eu tinha a possibilidade de fundar uma organização, uma empresa aqui, uma filial da organização onde eu trabalhava. Tinha essa eminência. E eu trouxe eles para Curitiba, amaram Curitiba. Então eu acreditei que era a cidade que eu poderia iniciar um trabalho, né, voltado para o mercado corporativo e ao mesmo tempo ter uma brecha de tempo para fazer um trabalho social, um trabalho voluntário. Foi quando eu fui procurar o Hospital de Clínicas e ofereci para eles a possibilidade de ter voluntários formados, né, pelo grupo que eu empreender. Eu ia de alguma maneira dar um jeito de formar essas pessoas
e voltado para a contação de história. Por quê? Porque eu queria, além de fazer o trabalho do clown, que trabalha no âmbito da humanização, eu queria também trabalhar com a formação de leitores. Definitivamente, nós não criamos rotas de possibilidade na mente dos brasileiros para que eles encontrem soluções criativas para tudo na sua vida. Então, nós vivemos realmente uma cultura, né, da não leitura como maneira até de alcançar, talvez, interesses maiores, de grupos maiores. Então, eu acreditava nesse poder transformador da leitura e no poder também transformador do amor, da humanização, naquele momento de maior fragilidade humana, que é a doença. Tem uma história, quando você iniciou aqui em Curitiba, você fez um anúncio para buscar voluntários. Conta um pouco para a gente essa história. Então, esse mesmo hospital que me ofereceu a oportunidade, que foi o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, disse que era interessante que eu tivesse esses voluntários atuando. Então eu já pedi em contrapartida que eles me oferecessem um espaço físico para fazer a recepção e o treinamento desses voluntários. Eles me ofereceram a sala 1 de medicina, onde eu poderia dar essa apresentação para meia dúzia de pessoas que inicialmente eram as pessoas que eu intencionava atingir. Eu falei, eu vou atingir meia dúzia de pessoas, um grupo de amigos, onde nós podemos fazer, através dessa formação desse grupo, as contações de histórias, a leitura para os pacientes, né, o incentivo à leitura. Então, eu coloquei uma notinha num jornal de grande circulação, seja voluntário e conte histórias. E eu fui lá no dia 18 de maio de 2005, na sala 1 do Hospital de Clínicas, com meu pendrive, com a minha apresentação simples do que eu pretendia fazer, para incentivar essas pessoas a aderirem à minha ideia, né, fazer uma sensibilização com eles. E quando eu entrei na sala, qual não foi o meu espanto, quando eu percebi que a sala estava lotada. Não tinha meia dúzia, tinham 120 pessoas. Eu percebi então que era um sonho latente. Todo mundo estava sonhando com um projeto semelhante ao que eu intencionava. E eles responderam simplesmente esse chamado, seja voluntário e conte histórias. Eles, puxa vida, um hospital, contar história, provavelmente é algo que eu também procuro. E vieram me escutar. Nessa mesma palestra, eu já adicionei meu feeling, identifiquei aquelas pessoas que se posicionavam bem, se comunicavam. Como você estivesse lá nessa palestra nesse dia, já seria laçado. Eu pedi para essas pessoas aguardarem ao final. Eu falei, vocês podem ficar até o final, depois que todo mundo for embora, eu preciso conversar com vocês. Acho que eles acharam estranho, eu fui a queimar roupa, assim, esvaziou a sala. Eram três executivos, depois eu descobri que eram executivos de grandes empresas daqui, de Curitiba. E eu perguntei para eles se eles tinham a intenção de me ajudar a continuar esse sonho, mas de uma maneira muito mais forte, mais intensa, pelo volume de pessoas que compareceram. Eu acredito que eu fui tão autêntica, tão sincera, que imediatamente eles concordaram. Eles disseram, qual é o seu plano? Eu falei, fundar uma organização, da qual eu peço que vocês entrem como diretores, tragam parceiros de vocês, vamos fazer uma reunião de lançamento da organização. Quem quiser, tiver essa disponibilidade de conhecer um pouco mais e quiser participar. E de cara eu consegui que o diretor do Conselho Fiscal, que fiscalizasse minha conta, era diretor financeiro de uma grande empresa aqui também. E aceitou porque o colega esteve presente na palestra, fez o convite, depois na segunda-feira na empresa, ele falou, pode me pôr junto, esse projeto é fantástico. Então eu percebi assim que era algo que já tinha uma semente, um germe assim, muito, muito fértil. E quando trouxe essa intenção, muitas pessoas ao mesmo tempo despertaram para essa ideia e acharam ela fantástica. Ele atrai um público muito heterogêneo. Nós temos tanto homens quanto mulheres, nós temos idosos, nós temos jovens, pode ser criança, tem crianças que acompanham os pais. Existem dentro da lei do voluntariado algumas questões que têm que ser observadas, porque nós temos também um amparo da lei e essa obrigatoriedade do voluntário de assinar um termo de adesão ao trabalho voluntário. No caso de ser um menor de idade, ele vai precisar de uma autorização do pai para que ele exerça esse trabalho, e ele também precisa ficar distante dos ambientes de fragilidade. Por exemplo, eu não posso colocar uma criança no hospital para contar histórias, porque é até uma questão do ambiente ser insalubre para ela. Mas ela pode muito bem acompanhar uma contação de história, por exemplo, numa casa-lar. Teve uma criança, e é extremamente inspirador isso, eu chego até a me emocionar. Uma criança sentou ao lado de um menor de rua que tinha sido acolhido, para ler história para ele. E aquele menino, aquele jovenzinho, encantou tanto aquele menor, que ele ficava olhando assim e falava, olha como o Piazinho sabe ler desse jeito. Nossa, como você lê bem. Será que eu consigo também? O menino, claro que você consegue. Então, é de igual para igual. Eles estão falando a mesma língua, né? Eu chegar como adulto para uma criança em situação de risco e falar, leia, você pode transformar a tua vida, é uma coisa. Eu colocar um jovem, né, de uma faixa etária igual a dele, compatível, com uma habilidade excelente na leitura, vai inspirá-lo. Ele fala, se ele pode, eu também posso. Isso é o que nós precisamos fazer na transformação, criar exemplos inspiradores.